tem essa barreira. Inclusive, isso que você perguntou, até um assunto que você perguntou, não, que você falou agora, é até um assunto que eu ia perguntar pra você sobre a questão do preconceito, né? Porque, assim, você... Por exemplo, tá? Quando o assunto envolve... Quando o assunto envolve um negócio econômico e espiritualidade, é um pouco complicado, né? Sim, Tem esse é um assim, preconceito mesmo. é um preconceito que assim, se você chega e tem gente que é contra uma pessoa viver de alguma coisa religiosa, Sim. por exemplo, no espiritismo, aquele livro que é psicografado, se você vender esse livro e esse dinheiro não for para uma instituição para ajudar alguém, etc e tal, os espíritas vão te comer vivo, né? Às vezes é só falta de informação. Porque assim, ó, se você for pensar, eu sei que pode causar estranheza. Às vezes a gente ser muito direto, né? Igual a gente falou, quanto é essa peça? Poxa, mas você tá falando isso é uma peça de Jesus Cristo, etc. Mas se eu não colocar O cara tá essa ganhando qualidade... dinheiro em cima de Jesus, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma peça mal feita, com uma técnica muito simples para vender barato? Então, Não. Exatamente. Não. Então, assim, é igual... Isso aí é o que você perguntou, né? eu vou responder, mas tem uma coisa que é bem parecido, que eu vejo muita gente falando, que é o seguinte, que talvez vocês já ouviram. Nossa, aquela igreja lá em Salvador, aquele tanto de ouro, pra quê o ouro, não sei o quê. Poxa, eu vou usar o ouro para colocar no meu pescoço, eu vou usar o ouro para ornamentar uma igreja. Então, assim, se eu posso usar no meu pescoço, por que eu não posso ornamentar uma igreja? Exatamente. E aí, o que acontece? Aqui, se a gente for pensar nesse sentido, não vão existir as hóstias. Porque tem um fabricante de hóstia que ele vai ter que ganhar dinheiro para fazer aquilo dali. Então, não vai existir um monte de coisa. O vinho litúrgico não vai existir. Não vai ter missa. Então, porque tem que pagar a conta de luz. Exato. Né? A água que você bebe lá que vende no santuário lá de Aparecida custa dinheiro, né? Sim. Que se tem uma coisa que nunca perde, que sempre vence, qual que é? Não faço O ideia. boleto. Todo mundo tem que pagar boleto, né? Esse nunca perde. Esse Não é? Esse sempre uma vence, né? perseverança. E às vezes é só falta de também... Mas é isso que eu queria abordar, né? Como que você lida com esse assunto? Que tipo de comentário que você já ouviu referente a esse assunto? É uma preocupação dos alunos de tipo, putz, eu quero aprender a fazer, mas tenho medo das pessoas me vincularem a algo espiritual e eu tá fazendo dinheiro com isso. Não, isso aí não é um problema. Tá, que bom. É um ou outro que fala às vezes, mas por falta de informação mesmo, que acho que se tivesse escutado isso que a gente conversou agora nos últimos 2 minutos, talvez teria mudado o entendimento, né? Mas isso não é um problema, não é um problema. O problema que eu tenho hoje, vamos dizer assim, o problema, entre aspas, de uma pessoa que às vezes conhece daqui, primeiro, não acredita que dá pra ganhar dinheiro com isso. Essa é a primeira coisa. Mesmo eu tendo diversos alunos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um aluno que, sei lá, 2 anos e poucos atrás, 3 anos atrás, ele era entregador de iFood. E eu falo isso não diminuindo quem é. Porque tem muita gente que ainda faz bastante grana e tem até quem tem canal de YouTube que faz isso também, etc. Mas ele não era satisfeito com o que ele fazia, ele tinha um salário baixo, etc. Hoje, ele é o aluno que eu tenho conhecimento que fatura mais, até hoje. Olha aí. Então, assim, mês passado ele me mandou, o faturamento dele do mês passado foi mais de 60 mil. Que legal. Nossa. E, pasmem, trabalha ele, a esposa dele e um ajudante. Olha, imagina. Então, legal. assim, Tranquilidade do trabalho. tem muito mercado e, às vezes, eu já fiz entrevista com ele no YouTube, etc. Ele não tem problema nenhum de falar e ele sabe que ele falando isso, né, não vai arrumar concorrência porque nem tem como. Se você for ver esse faturamento dele de 60 mil, tem tipo assim, 67 pedidos. Olha isso. Não é muito pedido. Não é. Basta você ter uma ticket imagem médio de 300. alto. O ticket médio alto, porque ele tem imagem de 300, mas ele tem imagem de 8 mil. Legal. Entendeu? Então é diversificado. E às vezes o cara compra uma, compra outra, depois uma igreja pede. Então, assim, o mercado ele é muito amplo e o problema que eu tenho às vezes é só da pessoa olhar e primeiro falar, eu duvido se você vende essa imagem por 4 mil. Eu duvido se eu abrir Essa vende para rapidinho, encomenda essa velho. peça,
Primeiro, essa peça seria uma peça que muitos padres gostariam de comprar. Com certeza. Mano, eu tenho Porque certeza. Com você- certeza. como- Você chega em Aparecida com essa peça, você vende em meia hora, velho. É no porque, máximo. ó, no máximo. o mal das pessoas. Uma coisa eu observo de normal que as pessoas. É comum as pessoas do artesanato pensar. Que o artesanato, por ela estar numa condição, às vezes, numa condição assim difícil naquele momento, ela enxerga que ela vai fazer um trabalho artesanal para vender para outras pessoas que estão na mesma condição que ela. E Aham. não, cara. Sim. Você vai vender para pessoas que têm uma boa condição para pagar 4 mil nessa peça Sim. e nem fazer cócega, ele não vai nem ver. Quando ele Sim. sentir o valor que existe dentro dessa peça que está relacionado, 4 mil para ele não vai ser nada. Então, assim, eu noto isso, eu vou te dar um exemplo. Em mesas resinadas, as pessoas, assim, aqui em São Paulo, não, mas ninguém vai pagar numa River Table resinada 3 mil reais, 4 mil reais. Pô, Não vai pagar quem não, quem Eu, não pa- tem eu pagaria, condição. porque Então- eu sei como é feito, eu você sei a entende? qualidade. Eu tenho meu amigo em Goiânia mesmo. Pô, ele mexe com madeira. O que tem de procura, o que ele vende de mesa resinada e, pasmo, não é 3 mil reais. É, tem mesa de bem 18 mais. conto. Então, assim, Sim. uma coisa que tem que ser quebrado quando a pessoa vai trabalhar com artesanato é achar que se você tá numa situação ruim ali no momento, que você só vai ter clientes que estão em situações ruins. E não é, pô. As pessoas que, vamos supor, estão na igreja, que querem comprar isso, que querem comprar imagem para poder fazer para poder, né? Utilizar ali da forma que ela tem que ser, ela não tá preocupada em quanto que ela vai pagar exatamente, ela só quer ter aquela parada ali. Vai ter Entendeu? o cliente que ele vai comprar, você perguntar o preço. Então, eu quero, eu quanto que é? acredito. Tanto, beleza. Eu acredito. E quando você já chega limitando, achando que você não vai vender para esse outro público, aí fica difícil de vender mesmo. Tem que falar, vou vender para público todo mundo. público tem pros dois, né? Eu até Exato. quero abordar esse assunto daqui a pouquinho, na hora que a gente for falar do curso dele.